Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e só quero saber por que a minha guitarra ainda não foi afinada pelo nosso Rode. Opa, oi pra quem tirava 100% cantando. Eu sou o Eric Fagundes e Marculino Rode tá afinando a guitarra de quem é bom mesmo, que é o nosso convidado. E aí, Guigo, você vai tirar 100% com a gente hoje? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Guigo. Cara, muito obrigado pelo convite. Falar sobre Guitar Hero é uma coisa sempre muito boa, porque é minha vida, é minha paixão e é isso, bora lá. Boa, seja muito bem-vindo. O fera do Guitar Hero está com a gente hoje, Marculino, porque falaremos nesse episódio de New Game Plus sobre esse game que fez muito adolescente se sentir um rockstar. Eu sei que o episódio ainda nem começou, mas eu já quero fazer um pedido aqui pro Guigo pra tirar nossa intro pro próximo vídeo dele que ele for fazer no TikTok. Então, DJ, solta a nossa música pro nosso convidado dedilhar. E aí, vai logar hoje? Muito bem, senhores, como de costume, no início desse nosso New Game Plus, a gente fala um pouquinho da parte técnica, que é aquela que eu e Marco finge que esse podcast é informativo, né, Marquito? Porque o Guitar Hero, ele dispensa apresentação, eu acho, né, Marquito? Todo mundo que é gamer da nossa idade, é 30 a mais, jogou o Guitar Hero ou menos conhece, né? O Guitar Hero fez parte da nossa infância, né, Eric? Muitas das músicas que a gente conhece hoje em dia foi graças a quê? A jogar o Guitar Hero. Então lá desde o PlayStation 2, quando ele foi lançado, né, em meados de 2005, a gente passou anos e anos jogando vários jogos do Guitar Hero, várias expansões do Guitar Hero e só amando esse jogo. Eu tava vendo aqui nesse relatóriozinho que a gente colocou, e depois de um tempo que lançou o Guitar Hero, que eles lançaram a guitarra, no começo era no controle, né? L1, R1 cantava solto. Na verdade não, Eric, no primeiro Guitar Hero já veio com a guitarra, só que tinha sim a possibilidade de você jogar no controle. Tanto que é até engraçado como foi feito a criação do Guitar Hero. É uma desenvolvedora que é a Harmonix e a publisher que é a Red Octane. A Red Octane, ela já tinha experiência em criar esse tipo de guitarra, esses tipos de instrumento para videogames, para outros jogos. E a Harmonix tinha experiência de fazer jogos de música. Aí a Red Octane, vendo que essa tendência de músicas, jogos de música sendo feitas lá pro mundo oriental, já era muito comum, e tava criando tendência lá, o que ela pensou? Preciso trazer isso pro ocidente. O que ela fez? Entrou em contato então com a Harmonix e fizeram um bem bolado. Aí juntos sim, eles criaram ali o Guitar Hero, já com a guitarra, e lançaram então esse jogo que foi sucesso absoluto logo no lançamento. Cara, doideira, né? Vocês jogaram no Play 2 o Guitar Hero? Eu lembro de ter jogado no PlayStation 2, obviamente com o advento da pirataria, que esse podcast apoia bastante, né? e eu lembro que, eu não lembro, deve ter sido nessa pegada, né? De chegar na 25 de março e pegar de baseada. Eu não sei se o Guitar Hero nessa época do Play 2 ele já chegou bombando ou depois de um tempo, a partir do Guitar Hero 3, por aí, que ele ganhou maior dimensão. Vocês já tinham um conhecimento grande do Guitar Hero quando ele lançou no Play 2 ou foi vindo devagarinho? Então, foi do 2 pro 3, né? O 2 ele foi lançado um pouco antes, eu acho que uns 2 anos antes do 3, assim. E ele não era tão popular no Brasil naquela época, né? E o Guitar Hero 3 é o jogo mais popular da franquia até hoje, porque ele, dado o contexto da pirataria que você falou e do PlayStation 2 ser o console mais vendido até hoje na história, era muito acessível pra gente os jogos, né? Então o Guitar Hero 3 veio numa época que tinha o GTA San Andreas, o Guitar Hero 3 veio numa época que tinha o Winning Eleven. Cara, o Guitar Hero 3 veio nessas, assim, inspirou muita gente a começar a gostar de música, inspirou gente a começar a tocar guitarra, como eu. Mas eu comecei no 2, tá? Porque assim, aqui na rua de casa, assim, eu fui o último a ter um Play 2. Eu lembro de ter ido na casa de um amigo meu, e lá ele tava jogando Guitar Hero 2. E ele tava tocando uma música que era Surrender, do Guitar Hero 2, do Cheap Trick. E aí eu peguei o gosto
vendo ele jogar, assim, vendo esse meu amigo jogar e aprendendo a jogar. Aí depois eu tive um Play 2, aí comprei o Guitar Hero 2, aí o Guitar Hero 3, mas foi esse meu primeiro contato foi assim com o Guitar Hero 2 e me surpreendeu muito, porque era uma coisa muito diferente. É engraçado vocês falarem que conheceram o Guitar Hero pela pirataria, porque quando você pensa em Guitar Hero, você pensa em guitarra. E quando você pensa em guitarra, você pensa naquele instrumento, aquele trambolho, com todo respeito ao seu instrumento de trabalho, Guigo, que você tem que utilizar para tocar o Guitar Hero. Beleza, naquela época, realmente, a gente já podia, então, utilizar o controle, ainda, né, podia, na verdade, utilizar o controle como um instrumento para tocar música. Mas para mim, quando eu penso em Guitar Hero, eu penso em guitarra e ponto. Então não tem como você ter uma guitarra, até tem, obviamente, mas sem ter um jogo original. Afinal de contas, você comprava o bundle, né? A guitarra mais o jogo. Então, para mim, por exemplo, a minha primeira experiência foi no Xbox 360, porque vinha com a guitarra do Aerosmith e aquela guitarra vermelha. Les Paul. Exato. E aí eu comecei a gostar do jogo naquele momento. A questão do controle é que o Guitar Hero 3 e o Guitar Hero Aerosmith foram os últimos jogos a permitirem um controle, né? Sim. E aí depois do Guitar Hero Aerosmith teve o Guitar Hero World Tour, que já não dava mais pra fazer, né? Não dava mais pra você usar. Aí você tinha que ter a guitarra. Só que na época a guitarra era muito cara, gente. Sim, assim, sim. Os acessórios hoje em dia já são caros, né? Você vai procurar um volante, assim, eu tava louco pra comprar um volante pra mim, pra eu jogar, pra eu simular um caminhoneiro aqui em casa. Aerotruck. Mas, meu, é muito caro, cara. E, tipo, até hoje os acessórios pra videogame são muito caros, né? E a guitarra naquela época era muito cara já. Então, a gente se pendurava no controle e tentava jogar no controle ali. E é doideira, né? Porque a guitarra, a gente conhece a guitarra, tem os 5 botões, diferentes por cores. Pior que é engraçado, eu lembro que eu nunca consegui jogar acima do hard, seja com a guitarra ou seja com o controle. É ter o 5º botão, que é a cor laranja, pra mim era fora da minha realidade. Mas é engraçado você pensar que no controle parece que é mais fácil, mas depois que você se acostuma com a guitarra, é difícil voltar pro controle também, né? Pra fazer esse retrocesso. Eu não sei, eu comecei jogando pelo Play 2 também. Original, meu Guitar Hero, inclusive. Mas eu lembro que a minha primeira experiência não foi nem pelo Guitar Hero 2, já foi pelo Guitar Hero 3 e esse que o Marquito falou, do Aerosmith, que era algo legal, né? Que tinham as versões diferentes, né? E o que me chamava bastante atenção no Guitar Hero 3 é porque tinha o Slash e tinha o Tom Morello também. Não lembro se nessa época os jogos tinham, igual hoje, essa licença pra você ter personagens da vida real dentro dele. Então chamava atenção. Você jogava um jogo de guitarra e aparecia o Slash tocando com você. Eu gostava bastante do Guitar Hero 3 justamente por causa disso. Mas a minha primeira experiência mesmo com Guitar Hero foi nele. E depois eu joguei o Warriors of Rock, que é o de 360. Esse eu já comprei o bundle com a guitarra, né? Veio o jogo e a guitarra junto. E a guitarrinha dele é bacana, é bonita, que ela é diferente, não é uma... Ela é vazada, ela tem um estilo meio radical, assim. Mas, assim, o Guitar Hero já no Play 2 já era sucesso de vendas, né, Marquito? Sim, já começou o sucesso de vendas. Foi investido coisa de 1 milhão pra desenvolver esse jogo, que não é nada. Se nós três aqui se juntarmos, a gente consegue juntar 1 milhão. Sim. Um pouquinho de esforço e tal. Vai demorar um pouquinho de tempo, alguns anos. Caramba! A gente consegue juntar esse 1 milhãozinho aí. É o clássico, né, Marquito? A gente tá em busca do nosso 2º milhão, né? O primeiro já desistimos. Vamos buscar o segundo. Mas imagina, se você investir 1 milhão e no final das contas ter um retorno de 2 bilhões. Stonks, hein? Então, de todas as cópias vendidas no Guitar Hero, somou uma coisinha básica de 2 bilhões. É muito dinheiro, né? Pô, não sei nem fazer qual é o percentual de troca. Eu falei brincando, mas com fundo de verdade. E o Giga até citou, conheci na casa do meu amigo. Cara, nessa época do Guitar Hero, todos os nossos amigos jogavam Guitar Hero, todo mundo queria ter o Guitar Hero, foi uma febre. Eu acho que, não tô chutando baixo, dividia espaço com o Bomba Pet. Ou você tava no Bomba Pet ou você tava no Guitar Hero. Foi um sucesso astronômico que essa série fez, né? E aí eu não acho que eles erraram de tentar ir lançando mais e mais coisas e parceria com bandas, mas aí começou a declinar, né, mano? Eu acho que... Eu não sei qual momento que eles perderam um pouco a mão, mas tinha tudo pra ser uma franquia de sucesso até hoje, né? Gigo tem a sua opinião sobre isso? Cara, assim, são vários fatores, assim, principalmente a parte da guitarra. Você já limita um pouco o seu público quando você não permite o controle, né? E aí, a partir do 4, a comunidade do Guitar Hero meio que se dividiu, assim, porque as pessoas pararam de jogar, porque não tinha como comprar guitarra, sabe, na época. Então, assim, tem isso, mas eu vou citar um exemplo, assim, em 2009, eles lançaram 5 jogos
da franquia, cara. 5 jogos, assim. Então, foi, se eu não me engano, tá? Foi o Guitar Hero 5, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Van Halen. Aí eles lançaram o Smash Hits, se eu não me engano, em 2008 pra 2009. E aí eles lançaram um jogo pra DS, na época, que era o Nintendo DS, que, tipo, depois tem até uma edição de colecionador que é uma guitarra de uma mão, assim. Eu queria muito ter uma dessa. Eu vou até procurar no eBay depois pra ver se eu consigo arranjar uma dessa. Você, dono dessa guitarra, já aproveita agora. Oferta e demanda. Faz a oferta. Não, Já então, faz a oferta. cara, e aí eles lançaram muitos jogos seguidos um do outro, assim, sabe? Então foi uma loucura, cara, assim. Eles gastaram muito dinheiro com direito de imagem de banda, como o Van Halen. Metallica. Um Metallica. Então, assim, você imagina o custo disso, sabe? É muito maneiro ter os personagens jogáveis lá e tal, ter o Metallica, tá ligado? E aí eles gastaram muito dinheiro no jogo, cara. Gastaram muito dinheiro no jogo e eles não tiveram muito retorno. Não tiveram depois. retorno, né? E aí a franquia foi morrendo, né? Tanto que a franquia ela morreu em 2010, né? 2010 lançaram o Guitar Hero Warriors of Rock. É absurdo pensar que foi em 2010, porque parece que foi muito recente isso aí. Verdade. A gente que é 30 a mais, a gente fica assustado com isso. E não, eu estou ao vivo assustado. Caralho, foi 2010, então. mano. 13 aninhos, mano. 13 anos. Eu não tinha nem a minha filha. Depois de 5 anos, aí eles lançaram o Guitar Hero Live, que foi pra uma geração de videogame nova, né? Pra ver se engrenava e tal. Aí eles mudaram o desenho da guitarra, então a guitarra deixou de ter 5 notas e se tornou com 6, que era 3 em cima, 3 embaixo, dentro do controle, assim. Cara, limitou mais ainda. Sabe? Limitou mais ainda, porque você tinha que jogar com aquela guitarra específica. Quem já tinha as outras guitarras Esquece. não ia poder usar, né? Então, assim, foi um pensamento meio... sei lá, assim, eles não deixaram um game acessível e o game foi morrendo aos poucos, né? Então, eu sinto que a morte do Guitar Hero se baseou na limitação das pessoas de jogarem. Porque, assim, se tivesse o controle até hoje, eu acredito que as pessoas poderiam jogar. Mas ia ser muito menor do que era na época, né? Quando o jogo tava em alta. Mas as pessoas iam jogar. Que nem o Mario, mano. O Mario lança todo ano aí e todo ano a gente tá jogando ele. Assim, por mais que o Mario seja meio comparável, porque ele é gigantesco, né? Mas o Guitar Hero, ele se tornou uma franquia muito grande e tanto que a gente vê menções até hoje. Então, assim, o CEO da Activision tá fazendo menções quase toda semana que pretende voltar com o jogo, sabe? Agora que a Microsoft adquiriu a Activision, né? Então, assim, eu acho que tem demanda, né? Mas eles têm que deixar o jogo mais acessível. Eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas eu sinto que esse foi o que culminou no final da franquia, assim. Tem um ponto que eu não sei se faz sentido, e se faz sentido, qual que é a porcentagem desse sentido, é que eu comentei lá atrás, né, que o jogo foi desenvolvido ali pela Red Octane e pela Harmonix, mas quando eu penso em Guitar Hero, eu penso em Activision, e penso também em Neversoft. A Activision então virou a publisher do jogo, e a Neversoft é quem desenvolvia o jogo. Beleza. E quando que isso mudou? Quando, então, a Activision realmente comprou a Red Octane. Só que a Harmonix, que era a desenvolvedora na época, ela acabou sendo comprada também pela MTV Games, que acabou, então, gerando o Rock Band, que era distribuído pela EA. Pô, EA é uma baita marca, é um baita nome para um jogo, então ela tem esse poder de fazer o jogo crescer só pelo nome dela. Eu não sei, então, se o Rock Band em si teve alguma porcentagem nesse declínio do próprio Guitar Hero. É que o Rock Band, ele já nasceu sem ser acessível. Pra você jogar o Rock Band 1, você tinha que ter guitarra. Então o Rock Band já veio inacessível pra galera, tá ligado? Ele tinha uma premissa, assim, de ser mais fácil. Porque o jogo já vinha com a banda inteira, né? Então as bandas, as músicas e as bandas que tocavam no jogo, elas já tentavam privilegiar essa parte da banda inteira. Não tinha um desafio, né? A parada era juntar a galera, comprar os instrumentos e aí você jogar numa festa, você reunir os amigos assim em casa, sabe? Tipo, a família e tal. O Rock Band, ele foi lançado por um jogo família, assim. E o Guitar Hero era um jogo mais de desafio, era um jogo que a gente, dentro da comunidade, a gente via como um jogo mais difícil do que o Rock Band na época. Claro, existia uma rivalidade comercialmente falando, mas a gente, como jogador de Guitar Hero, a gente não via isso. Eu, pelo menos, nunca vi, sabe? Como rivais, assim. Eram jogos que se complementavam. Aí depois, o
Guitar Hero virou um jogo de banda inteira, depois que eles viram o sucesso do Rock Band. E eles viram que podiam ter mais dinheiro vendendo bateria, vendendo outros instrumentos, né? Então, a partir do World Tour, aí eles lançaram músicas desafiadoras também dentro do jogo, mas tinha uma premissa de banda inteira também. Era mais só pra você se divertir junto com os amigos, né? Não era o desafio de não errar nenhuma nota. Então. No Guitar Hero existia um desafio de você tentar fazer um full combo, né? Um UFC nas músicas. No Rock Band, não. O Rock Band era uma coisa pra você se divertir, pra você cantar com os amigos e tal. Ou seja, o Rock Band não presta pra nada, só presta pra quê? Pra acabar com o Guitar Hero, porque foi graças ao Rock Band que o Guitar Hero teve a grande ideia de também ter instrumentos, e tendo instrumentos acabou com a possibilidade de jogar no controle. Mas aí, cara, sabe o que é o lance? Porque o Rock Band, ele só virou o Rock Band porque os criadores do Guitar Hero 2 saíram. Quando a Activision comprou os direitos do jogo, assim, e aí eles dividiram lá, né? Aí a Harmonix foi pra fazer o jogo dela, entendeu? Falar, vamos fazer o nosso jogo aqui, vamos mudar o formato das teclas, vamos fazer a mesma ideia que a gente fez de sempre e tal. E aí, por causa dessa aquisição da Activision que nasceu o Rock Band. E o Rock Band, em alguns períodos, assim, dentro dessas vendas, assim, se tornou mais relevante até que o Guitar Hero numa certa época por causa disso. Porque ele proporcionava a parada da banda, né? E o Guitar Hero não tinha essa ideia. As pessoas não assimilavam muito a ideia de jogar com a banda inteira o Guitar Hero, sabe? É tudo um efeito borboleta, né? Mas a gente tá falando aqui de aquisições e tudo mais. Saiu a Harmonix, saiu a Activision, saiu uma galera e entrou a Freestyle Games pra fazer o Guitar Hero Live. E fez essa cagada toda aí que o Gigo comentou. Ele não quis falar com essas palavras, mas eu falo por ele. Eu imagino o cara que pensou, Marquito, se a gente fizer uma guitarra agora com 6 botões? 3 em cima, 3 embaixo, vai ser sucesso. Lindo, vai ser lindo. Beleza, a Freestyle chegou, fez o jogo, foi uma porcaria, não deu certo. Só que a Freestyle foi comprada pela Ubisoft. Então, o jogo ainda é da Activision ou o jogo tem um pezinho na Freestyle Games e então é da Ubisoft? Os direitos são totais da Activision até hoje. São duas franquias que o Bob Kotick lá, ele fala do Guitar Hero sempre. E aí tem um jogo, que era um jogo que você comprava uns bonequinhos da Disney, Skylanders. E o Bob Kotick, ele fala isso dos dois jogos. Ele fala que com a aquisição da Microsoft, a Microsoft tem a tecnologia e tem o tamanho de produção para fazer esses jogos voltarem e eles produzirem, seja guitarras novas ou produzirem tecnologias dentro disso para fazer o jogo dar certo agora, dessa vez. Então, assim, eles têm esses planos para esses dois jogos, pro Guitar Hero e pro Skylanders. Porque a Microsoft tem alguns cases de sucesso. Por exemplo, o Flight Simulator foi um jogo... Sim, que a Microsoft salvou o jogo, sabe? O Age of Empires também é outro jogo que a Microsoft meio que ele renasceu, assim. Então, essa esperança, assim, da Activision, pelo que eu vejo das entrevistas, e da própria comunidade, assim, que a gente espera pelo futuro do jogo, é que a Microsoft faça um esforço pra fazer esse jogo renascer mesmo, sabe? Tomada, né? Porque, enfim, Eric, eu tava pensando aqui, a Microsoft é dona de um jogo que já vendeu 25 milhões de cópias, e melhor, é dona de um jogo que já bateu 92 no Metacritic. Olha só. Viu? Já temos um exclusivo com 92. No console War, nos Flame War, ninguém cita o Guitar Hero, Marquito. Agora você, ouvinte do Vai Lugar Hoje, ganha mais essa munição pro seu Flame War que nós não apoiamos. Mas ele existe. Pode usar o Guitar Hero como... E o Guitar Hero vocês têm? Pô, eu não sei dizer hoje, pensando friamente, mas eu acho que um pinguinho de caramba, queria ter isso no meu console. Se o Guitar Hero voltar e ser um exclusivo de Xbox, putz, vai dar uma invejinha do outro lado da comunidade, né? Que é um jogo que todo mundo gosta, que todo mundo jogou e todo mundo gostaria de ter a oportunidade de jogar uma versão nova dele, né? Putz, tomara que isso não aconteça na Microsoft. Eu que nunca te critiquei aqui, sempre fui cachista, né, Marculino? Seria interessante a volta do Guitar Hero, mas sem ser Day One no Game Pass, por gentileza. Que seja multiplataforma, tá, Marculino?
Já que a gente já comentou dos jogos também, né, Eric? O Gigo já comentou da maioria dos jogos que foram lançados. Foram 7 jogos principais. Guitar Hero 1, 2, Legends of Rock, Guitar Hero World Tour, que já veio então com baixo, bateria, a galera toda do Ozzy e o Jimi Hendrix tocando. Aí veio o Guitar Hero 5, que já começou a decair, né, Gigo? A qualidade do jogo, já não tinha tantas novidades assim. Renascendo falecidos do Guitar Hero 5. Mas tinha Kurt Cobain e Carlos Santana, mas... Já é alguma coisa já, né? E tinha o Johnny Cash também, pô. Johnny Cash. O Warriors of Rock, eles tentaram voltar, né, o que era a franquia antes, baseado em rock mesmo, e era até legal que tinha um modo carreira com o Gene Simons. E não sei se era o efeito de eu ter comprado novamente um Guitar Hero, de ser o primeiro que eu tinha guitarra, mas eu me lembro que eu passava vários dias jogando Guitar Hero, eu levava pra casa dos amigos, porque tinha guitarrinha e um outro brother tinha guitarra, a gente juntava pra tocar. E o modo campanha também era legal ter um modo campanha. Eu lembro que tinha tinha boss battle, Marquinhos. Tinha. Era bem legal. Batalhar contra o Slash não era fácil não, mas quer dizer, pro Gigo era easy. Mas pra gente aqui, meu amigo, era complicado. No Warriors of Rock não teve essas batalhas, né? Não, foi só o modo campanha mesmo. Acabou o dinheiro, Gigo, não tinha como pagar mais os direitos autorais da galera. Eu acho que a decadência foi quando os caras resolveram fazer um Guitar Hero do Metallica, né? Porque o Metallica é a banda que processou o Napster por direitos autorais. Imagina quanto que eles cobraram pra ter as músicas dele num jogo de videogame, né? Aí que esse dinheiro que você colocou aí, Marquete, esses 2 bilhões, 1,5 bilhão foi só pro Redfield. Foi só pro Redfield. Só pro Metallica tá no Guitar Hero. Falando das bandas, assim, tipo, que foram homenageadas por jogos do estilo, né, de guitarra, assim. Mês passado, eu baixei o Rock Band Beatles de novo pra jogar. Bem legal. E, mano, o jogo é fantástico, gente. É um jogo maravilhoso, assim. Eu não sei qual é a nota dele no Metacritic, assim, mas, pô, assim, se não for menos de 90 é absurdo, sabe? Fecha o site. Então. Essas possibilidades de parceria com banda, eu acho que pode ser uma possibilidade pro futuro, assim. Não fazer um jogo exclusivo da banda, porque limita muito, assim. Sim. Limita muito. Por mais que eles tenham o objetivo de apresentar a banda pra quem não gosta ou pra quem não conhece e tal, eu acho que limita muito, né? Mas ter essas possibilidades de fazer umas parcerias, tipo Fortnite mesmo. Pô, no Fortnite a gente joga... tem uma dancinha lá que é o Master of Puppets com a banda inteira, sabe? Que é coisa da Harmonix, inclusive, né? Tipo, a Harmonix foi adquirida pela Epic, né? Eles fazem coisas dentro do jogo, não só pro Fortnite, mas pra Epic inteira, né? Mas a Harmonix ajudou nisso também, sabe? Eles estão querendo voltar, né? Eles estão querendo... Pô, esse último aqui, Marquito, que é o de 2015, o Guitar Hero Live, eu confesso que pra mim, estou sabendo agora, vai logar hoje a informação até pros hosts. Não tinha conhecimento desse Guitar Hero e muito menos dessa guitarra de 6 botões. Se vocês dois não falam, pra mim, era a criação da internet esse Guitar Hero aí e essa guitarra. Eu não joguei. Não tem a guitarra, né? Não tem a guitarra, como é que vai jogar? Eu tenho 8 guitarras aqui. Essa é a única que eu não tenho. Mas você faz questão de não ter ou você não tem por acaso? Não, é porque, assim, eu não vou usar pra nada, sabe? Tipo, tenho 2 consoles, o Xbox 360 que tá largado, tadinho. Não fala assim dele, coitado. O meu tá largadinho. E o Play 4 que eu tenho aqui, entendeu? Que hoje em dia eu só uso pra ver Netflix, né? Então... Boa, gostei da definição. É até uma dúvida que eu tenho, tá? Vira e mexe aqui e eu falo, pô, que saudade de jogar um Guitar Hero, né? Quero pegar minha guitarra do 360 e não tem como pra mim hoje em dia eu pegar essa guitarra e jogar no meu Xbox Series X. Eu fiquei com isso em mente, tá? Tipo, não é possível jogar Guitar Hero hoje em dia e ponto. Até que um dia eu vejo uma live de um senhor chamado Gigo Kira e ele jogando sim Guitar Hero. Eu falei, pô, como assim? Como que esse cara tá conseguindo fazer isso? Explica pra mim, como é possível então jogar Guitar Hero? Cara, eu jogo num jogo chamado Clone Hero. Eu descobri esse jogo através de um amigo, o Falkner. E cara, assim, existe uma comunidade gigantesca do jogo. Muita gente que cria músicas pro jogo. Então assim, não só músicas brasileiras, que é as músicas que eu toco, mas músicas atuais, músicas antigas. No site onde eu coloco e procuro as músicas pra jogar, tem mais de 66 mil músicas. Tem 66.837 mil músicas disponíveis. E o Clone Hero, ele tem compatibilidade, ele é pra PC, né? E ele tem compatibilidade com todas as guitarras do jogo. Se você tem um Play 3, um Wii, assim, você tem que ter um dongle, é um adaptador, é um dongle que você coloca no computador e você consegue fazer
qualquer guitarra pegar, assim, né? Mas tem que ser um dangle exato pra guitarra. Se você tem uma guitarra do PS3, tem que ter uma guitarra, tem que ser um dangle daquela guitarra. E aí o jogo tem compatibilidade com todas as guitarras, isso que é o mais legal, assim. Cara, é um jogo que ainda tenta não deixar morrer esse espírito do Guitar Hero e ter uma comunidade que joga o jogo. Na época que eu comecei a jogar, eu fazia live de Rainbow Six. Eu jogava muito FPS numa época, assim. Eu fazia live direto no meu Play 4, eu comprei uma câmera do Play 4, que eu nem sabia que tinha, eu comprei e tal. Aí eu comecei a fazer live de Rainbow Six. E aí, teve um dia que eu fiz uma live de Clone Hero, que é um jogo que não precisa ter um PC muito bom, assim, pra você jogar. E aí, a comunidade meio que abraçou o jogo, assim. E aí, eu toquei uma música que era tipo uma música de vinhetas da Globo. Era uma coletânea de vinhetas da Globo. Tinha um negócio de Globo Rural. Tinha Jornal 2000. Nacional. Então. Não é da Globo, né? Mas tinha várias dessas que a gente conhece, né? E aí, no dia seguinte, eu coloquei um clipe da minha live no Twitter. E aí, cara, eu fui pros Trending Topics naquele dia, sabe? Então, assim, eu comecei a fazer live de Clone Hero numa sexta. Sábado eu viralizei. E aí eu comecei e falei, mano, é isso que vai ser. Ninguém faz isso, eu vou fazer, entendeu? Eu vou tentar fazer um bagulho diferente, assim. E é isso, cara. O Clone Hero é esse jogo que é um jogo gratuito, que todo mundo pode baixar aí na sua casa e tal. Das minhas redes sociais vocês veem alguns tutoriais lá de como jogar e tal. É muito legal, assim. E é assim que você pode jogar Guitar Hero hoje em dia, assim. Não tem mais lançamento. Guitarra você só vai achar em sites de venda de produtos usados, né? Mas o jogo, ele permite você jogar com teclado, né? Você pode deitar o teclado no seu colo como se fosse uma guitarra. Que da hora. Né? Ou jogar com controle mesmo, né? Um controle que tenha compatibilidade com o seu PC, assim. Você joga pelo USB ou pelo Bluetooth, né? Sei lá, assim. E aí você consegue jogar pelo controle hoje em dia também. Eu acho que eu ficaria com a opção de, se eu tivesse, não tendo a guitarra, entre jogar no controle, no teclado, com o teclado deitado é mais legal, né, Marquinhos? Tecladinho é estiloso demais, hein? Você pega o tecladinho assim, pô. É só apertar os botões do mesmo jeito. Puta, interessantíssimo. Muita gente compra teclado sem fio pra jogar assim, desse jeito. Legal. Eu tinha essas duas dúvidas, né? Como é que, igual do Marquito, como é que você jogava hoje? Que eu pensava, na verdade, e a outra dúvida é o que eu vou falar. Porque eu pensava, na verdade, que era tudo mod. Que era um Guitar Hero que você tava jogando, mas com mods. Na verdade, então é um jogo à parte que tem esse open source e a galera vai querer. Porque, cara, hoje eu mandei o seu Rios pra minha esposa, que ela perguntou com quem ia gravar. Eu falei, pô, a gente vai gravar com um cara que joga Guitar Hero e tal. E mandei você jogando Estou curtindo a Jesus Cristo. Fé da vida, velho. O show da vida, né? O show da fé, né? A música do R.R. Soares. Eu falei, mano, como é que os caras fazem isso? Deve ser algum mod. Não, tá tudo nesse site, né? Sim. Aí vou até perguntar, eu acredito que a resposta seja sim, tá? Mas as músicas que são feitas pra esse programa, elas são mais bem feitas do que foram as músicas do Guitar Hero? Eu digo, as notas são mais perfeitinhas, as músicas são mais bem feitas no modo geral, ou é pau a pau? Não, assim, é porque como é aberto pra comunidade, existem muitas charts que a gente fala, né? São músicas que feitas pro jogo, que são feitas de um jeito não muito legal, assim, porque você tem que respeitar o tempo da música, o BPM, né? E aí você tem que respeitar que, por exemplo, eu jogo só no Expert, então é como se fosse um simulador de guitarra mesmo, né? Você tem que ter as notas da guitarra ali no negócio. Então, se vocês repararem em qualquer música do Guitar Hero, vocês vão reparar que são 5 notas, né? Tem o verde, vermelho, amarelo, azul e laranja, né? O verde é sempre a nota mais grave e o laranja a nota mais aguda. Se vocês, assim, quem tem mais intimidade com a guitarra vai perceber isso em qualquer música que tocar, sabe? Tanto que, assim, nas minhas lives eu vejo os solos, assim, que eu faço, assim, eu interpreto as músicas, né? É diferente demais. Mas, assim, é igualzinho o desenho da guitarra às vezes, sabe? Tipo, aonde tá as notas, assim, né? E tem muita gente que faz no lugar errado, assim. Sem seguir essa regrinha, né? Algumas músicas da franquia do Guitar Hero, eles exageraram de um jeito muito bizarro, assim. Por exemplo, a mais famosa de todas, que é a do Dragon Force, que é a Through the Fire and Flames, assim, a gente tocava guitarra, é um Guitar Hero, né? E aí tem aquela intro
que é uma intro com um monte de nota, que você falha no começo já. Você já falha no começo já da música. Ali, é no teclado aquele negócio, sabe? Aí eles deram uma desculpa na época que a comunidade foi perguntar, pô, por que vocês colocaram isso na música e tal? Pô, todo mundo falha no começo da música. Ah, não, isso aí é um violão que a gente colocou e tal. Não, mentira, não. Não era, não é. Não era. Era um teclado mesmo. E aí eles colocaram pra ficar mais difícil. E aí, às vezes, tem essas aí. Mas também foi um negócio que deixou o negócio mais icônico ainda, né? Deixar aquele difícil porque deixou icônico. Mas em algumas charts da franquia original, não eram tão boas assim. Mas eram certas, né? Elas vinham do tempo certo da música. Como a comunidade cria muitas músicas pro jogo, aí já não... Algumas não tem no tempo certo. As notas são meio exageradas. Às vezes, a galera coloca a nota aguda no grave, enfim, assim, entendeu? Então... Eu caí do cavalo, então, porque eu tinha certeza que a comunidade era bem regrada em relação a isso, sabe? Se a gente vai subir uma música famosa, obviamente, a gente vai fazer muito bem feito. Mas então... porque é aberto, né? Se fosse um negócio mais fechado, assim, e tal, aí tivesse mais critério. Porque não tem muito critério, né? Eu mesmo crio uma coisa de discurso, sabe? De meme. Eu crio um chat de meme. É da hora. Então, assim, não tem muito critério, assim. O Guitar Hero tem que ter um critério. O negócio profissional tem que ser, né? Tem que ter critério. Será que já rolou? Alguém pode responder. Você falou que o negócio é profissional e tal. Campeonato de Guitar Hero oficial, assim, seria legal, né, Marquinhos? Cara, eu tenho uma história muito boa sobre isso. Tipo, o Guitar Hero, e a gente pode até falar do futuro da franquia daqui a pouco, o Guitar Hero ele teve um potencial de esportes uma época, assim. Então, porque, porra... Porque o Brasil já teve um campeão mundial de Guitar Hero. Olha aí. Vocês sabiam disso? Estamos falando com ele neste momento, Marquinhos. Você está no arquivo confidencial. Prepare o seu coração. Então, não, hoje, em 2009, eu não lembro qual é o campeonato, se eu não me engano é a WCG, era um campeonato muito famoso no mundo, assim, era o campeonato mundial de vários jogos, assim, e o Guitar Hero, ele teve um mundial, e o meu amigo, Fábio Jardim, ele foi no WCG da China em 2009, e ele foi campeão mundial de Guitar Hero lá, mano, jogando Guitar Hero 5. O 5 ainda? Era o Guitar Hero 5, porque na época que lançaram, né, o jogo, assim, cara, ele foi campeão mundial, assim, e até hoje ele dá algumas entrevistas, assim, falando, porque pouca gente sabe, assim. É raro, né? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. E aí, até pro futuro, né, do jogo, assim, eles aproveitarem um potencial de esportes até pode rolar, entendeu? É que depende muito de vontade, né? Sim. Tem que juntar a vontade e o dinheiro, né? Sempre assim. Cara, da hora. Interessante sabe, tirar essas curiosidades enquanto falamos do game também. Querendo ou não, os seus vídeos que viralizam, além de ser os que porque você toca muito bem, óbvio, mas são porque são de coisas totalmente fora do que a gente tá acostumado a ver de Guitar Hero, né? A gente tá acostumado, óbvio, ver a galera tocando as músicas clássicas, até mesmo essa Dragon Force. Aí você abre um vídeo, o cara tá tocando Globo Rural, tá tocando Mais Você. Chama atenção e além de chamar atenção, é divertido e engraçado, né? Então, por isso que na minha opinião, que eu acho que viraliza, é o que me chama atenção nos seus vídeos. É sempre ver, pô, o que ele tá tocando agora. E alguns eu tento reparar se realmente, como não é uma música que a gente tá acostumado a ver no Guitar Hero, que é de um mod, ou seja, desse Clone Hero, eu fico tentando reparar se a nota faz sentido com o que você tá na sua tela. Dá pra dar uma reparada nisso também, né? Pode ver, assim, eu tenho até um vídeo que eu fiz mostrando como eu faço a música pro jogo, né? Aí eu peguei uma música do Manuel Gomes pra fazer. Aí, cara, eu pego as notas, eu mesmo faço algumas músicas, né? Então, eu pego o BPM da música, que são os batimentos por minuto, né? Cada música tem um BPM. Eu tento separar as tracks de áudio. Tem alguns sites que separam tracks de áudio pra só guitarra, pra só baixo, pra só bateria. E aí, dentro da minha experiência de jogo, né? Dentro do jogo, e a minha experiência de tocar guitarra também, aí eu faço a chart dentro desses aspectos, entendeu? Então, assim, é tudo baseado direitinho em notas mesmo e no que tá sendo tocado ali, porque é assim que a comunidade vive hoje e gosta até hoje, assim, dessa dificuldade, entendeu? Como é que diz que não é músico profissional, né, Marquinhos? O cara queria parte tudo. Não, agora tem a obrigação, ou não, né? De fazer a nossa música, a nossa intro no Clone Hero. É que eu fiquei curioso pra ouvir. Manda que a gente tenta fazer.
Eu sei que você é expert na guitarra e, obviamente, também no baixo, né? Por serem parecidos, pelo menos, no jogo. Agora, bateria e microfone também é expert ou arranha? Só não faço live de bateria por causa do barulho, assim, porque é muito barulhento as baterias do jogo, assim. Tem até uns inibidores de som que dá pra colocar, mas hoje em dia não vende em lugar nenhum, né? Porque, enfim, o jogo é velho. Mas nas lives eu canto. O que eu faço nas lives, né? Eu vejo algumas músicas que tem tracks separadas, e aí eu tiro a voz do cantor dentro do som do jogo, e eu canto em cima. Então, geralmente eu coloco um efeitinho de microfone aqui e tal, e eu canto, mano. Eu canto na live, assim. Eu canto More Than Words, um Radiohead às vezes e tal. É mais pelo entretenimento, assim, sabe? Assim, tem até um jogo que estão criando, que é o YARG. YARG. E nele sim tem a ideia do Rock Band pro PC. Ele coloca lá track de áudio pra você ver a nota certinha, se você tá acertando a nota certinha na voz, a bateria. Isso tudo já... A guitarra, o baixo e a bateria já tem no Clone Hero, né? A voz não tem. A parada da voz lá não tem ainda. Mas seria maneiro se tivesse. E aí eu colocava na live. Mas eu coloco na live porque as pessoas... É uma coisa diferente, né? Um negócio que a pessoa entra na live e pergunta, mano, é você cantando mesmo e tal? Acho que você não canta bem assim, né? É muito legal mesmo. Eu te recomendo, quando você for cantar Legião Urbana, chama o Eric pra fazer um backing vocal, que ele adora Legião Urbana. Então vai ser super sucesso isso. Eu, graças a Deus, não vi nenhum vídeo do Guigo tocando Legião Urbana no Guitar Hero, porque eu acho que o Clone Heroes deve proibir música ruim, Marquito. É isso. Do vocal, eu lembro que o Guitar Hero que eu brincava, um dia à toa na casa de uns brothers meus, a gente sempre jogava na guitarra, igual eu falei, né? E eu levei meu headset do próprio Xbox 360 por levar, porque eu botei tudo na sacola e levei. Quando eu vi, o Guitar Hero tava aceitando ele como microfone. Pra quê, velho? Viramos a noite cantando. Nickelback era 100% que a gente tirava, porque no Easy é muito fácil cantar, né? É só não dar aquela desafinada, né? Nickelback, Maroon 5 e ir embora. Mas e era uma diversão a mais, realmente. Quando a gente ficou sabendo que o headset era aceito como microfone, todo mundo queria dar aquela... Não, deixa eu cantar agora, vai você pra guitarra. Porque era algo diferente. Cara, Guitar Hero é um jogo, né, Marquito? Que é divertido você jogar, né? Você comentou muito bem, Eric, lá no começo, que quando a gente tinha nosso Xbox 360, era ou Guitar Hero ou Winning Eleven. Não tinha outro jogo. Tanto que o nosso top 5 de jogos do PlayStation 2 e do Xbox 360 foi meio escasso, porque a gente passava a maior parte do nosso tempo jogando esses dois jogos. Então, cara, ele fez parte, sim, da nossa infância. E falar sobre esse jogo aqui, a gente tá 1 hora falando sobre Guitar Hero, pô, dá uma vontade enorme de já baixar o Clone Hero e sair jogando. Eu sei que tem alguns jogos, por exemplo, para celular, que você fica ali apertando a tela do celular, simulando como se fosse também uma guitarra, um teclado, não sei qual exatamente é o instrumento. Funciona bem também ou é meme? Cara, jogo para celular hoje em dia, assim, é meio complicado porque tem muita propaganda, né? Eles se baseiam muito em teclado, tem o Magic Tiles, o nome do jogo, que era um jogo que vinha as notas no teclado e aí você tinha que colocar lá. E o Clone Hero tem para celular também. Só que ele é mais difícil de instalar ele, né? E aí você tem que ter um adaptador pro seu... se você quiser jogar na guitarra, por exemplo, você vai ter que comprar um adaptador pro seu celular. Você vai ter que fazer gambiarra 1000, né? Pra conseguir jogar ele no celular. Entendi. Mas as opções, assim, que vieram não eram muito boas. Até as oficiais não eram muito boas, sabe? Quando o Guitar Hero era lançado pra celular, numa época bem antiga, né? Bem antiga. Tinha o jogo do Guitar Hero pra celular, mas desde aquela época já não era muito legal. E tirando pra celular, tem algum outro jogo musical que você curte? Eu sei que, por exemplo, tem aquele pra o PlayStation VR. É o Beat Saber, né? Isso, o Beat Saber, que você fica simulando um bastão na mão e fica batendo nos blocos. Eu joguei e gostei bastante, pelo menos. Não sei se você também curte esse tipo de jogo. Cara, eu queria ter um VR, porque tem vários jogos musicais, assim, que você consegue aproveitar. E tem bastante, né? Tem o Rocksmith. O Rocksmith é um jogo da Ubisoft, que foi lançado como um substituto do Guitar Hero, como uma guitarra real, mas hoje em dia ele tem um caráter muito mais de aprendizado, é um caráter mais educacional.
ele tem que usar uma guitarra de verdade, né? No Rocksmith. Isso. Tem o Rocksmith Plus agora, né? E é muito legal porque o Rocksmith Plus hoje permite que você jogue com um violão, por exemplo. Você pode usar o seu celular como um microfone. Legal. Né? Caramba, que legal. Então. E aí tem o Rocksmith. Aí tem uns jogos que não parecem que são musicais, mas são, tipo, o Artful Escape. Tem um jogo chamado Artful Escape que é muito bonito. É um jogo que você é o sobrinho de um cara muito famoso, assim. E aí você tem essa alcunha de substituir ele e tal. Tem toda uma pressão e tal. E você joga com a guitarra o jogo inteiro, sabe? Então, é muito maneiro. E de jogos musicais, assim, são esses, assim. Teve uma época, quando eu tinha o Xbox 360, tinha o Kinect. Sim. E aí tinha o Just Dance, mas não era um Just Dance, era outro jogo. Só tinha o Just Dance, né? Só tinha o Just Dance pro Kinect, Não, tinha outro. Eu esqueci o nome dele, velho, mas era um jogo, tinha uns gráficos melhores, assim, do que o Just Dance e tal. Tem esse de dança e tal. Quando eu era muito pequeno, teve uma época, não sei se vocês pegaram essa época, que era moda comprar tapete de dança. Nossa. Tapete de dança. Aqueles tapetes que você jogava no chão da sala, assim, esperava de funcionar com um mês, assim, era bizarro. Mas, tipo, você jogava no Play 2 lá e, tipo, era mó famoso, assim. No Play 1 na época. Não era nem Play 2 ainda. A ideia era trazer pra dentro de casa aqueles fliperamas que tinha nas Playlands da vida, né? Que aí sim, tinha aquela plataforma pra você pisar em cima. Né? Então, assim, essa parada dos jogos musicais é mais, assim, jogos que surgem em algumas épocas, assim, que por mais que hoje em dia não seja muita moda, os jogos musicais não estejam em alta, né? Muito pelo contrário, infelizmente. Quando sai, a gente dá uma olhada pra ver, entendeu? Aí, Marquito, ele falou um monte de jogo e não citou Parappa the Rapper. Então, eu ia falar exatamente isso, que eu cresci gostando de Bust a Move, ou Bust a Groove, né, dependendo da versão, e o clássico Parappa the Rapper. Pra mim, é o melhor jogo de apertar botão no ritmo que existe. Eu não jogava esses jogos, mano, o Parappa the Rapper e o outro aí, o Bust a Move, né? Eu joguei uma vez, assim, que um amigo meu emprestou o jogo numa época, assim, não me pegou como o Guitar Hero pegou na época. É porque era ruim mesmo, era ruim e não... Bom, Marquito, a gente colocou ele na fogueira pra falar alguns jogos musicais. Então vamos falar então sobre as músicas que a gente achava mais icônicas do Guitar Hero, sem ser as de mod, né? Que se for de mod, eu já vou colocar o Show da Fé. Eu era pipa voada. Muito bom, velho. Várias dessas, né? Cara, houveram muitas músicas do Guitar Hero que eu não conhecia a banda, ou conhecia a banda e não conhecia a música, e através do jogo que eu conheci. O Marquito fez o favor de colocar o top 10 dele aqui, então vamos botar ele na berlinda, né? Vamos falar o top 10 do Marquito, se o Guigo quiser acrescentar mais algumas músicas também, fique à vontade. Quer começar, Marquito, seu top 10? Vamos lá. Rock Like a Hurricane, do Scorpions. Eu gostava bastante dessa música porque ela começava num ritmo tranquilo, de repente vinha aquele rockzão. Here I am, tana, tana, rock. Eu tô cantando aqui agora com essa voz rouca maravilhosa que eu tô. E Guitar Hero pra mim era isso, sabe? Tinha aquelas musiquinhas mais calmas, mais chatinhas de tocar, mas de repente vinha um clássico desse que você sentava até direito no sofá. Você fala, opa, calma aí, que essa aqui eu queria tirar 100%. E pra mim essa é uma delas. Essas a gente se sentia realmente tocando, né? Sou guitarrista. Por exemplo, essa do Scorpion, Barracuda, Marquito, não tem como, né? Uma das músicas mais difíceis de jogar no controle da história, assim. Por causa daquelas notas verdes, Ouso dizer que muitos controles foram quebrados nessa época, viu, Eric? Barracuda é uma dessas que eu falei, que eu não conhecia, foi o jogo que me fez conhecer, e que eu gostava de tocar, porque também me sentia, nossa, tô aqui sendo o maior guitarrista do mundo. Assim como, por exemplo, Killing the Name, duetando com o Tom Morello, né, Marquinhos? Pô, Killing the Name, né? Aquela paradinha assim que você dá aquela respirada, aí de repente
Don't you die, just... Meu Deus, calma, gente. O Marcos tá empolgado. A vizinhança ia à loucura junto comigo também. Boa. Guigo, tem alguma que você fala, pô, essa daqui eu gostava muito de tocar, dessas clássicas? Cara, uma música que eu não conhecia e que todo mundo, eu acho que todo mundo começou a conhecer no Guitar Hero é uma música chamada Cliffs of Dover. É uma música do Guitar Hero 3, na parte final do jogo. É uma música que não tem voz, é uma música só na guitarra. E era uma música, assim, que marcou muito durante o jogo, assim, durante a época que fazia muito sucesso. E as pessoas pedem até hoje pra eu tocar na live, assim. Uma outra que marcou bastante a franquia dos jogos em geral, assim, é a do Dragon Force, né? É a Through the Fire and Flames. Não tem como, né? Que é a música que me pedem toda live pra tocar. Toda live me pedem pra tocar essa música. É meio que um desafio, né? Ah, você faz live de Guitar Hero, eu quero ver você tocar. Então, tem isso. E aí, cara, é a música mais que as pessoas mais... Você fala de Guitar Hero, você fala Dragon Force, entendeu? Eu acho que o Dragon Force, ele deve a alma pra essa banda não Guitar Hero. existe, na verdade. Isso aí é meme. Então. É uma banda Deve criada. Alma, porque se não é o Guitar Hero, o Dragon Force tava lascado. Verdade. Não, isso é muito verdade, porque eu só conheço... E a última vez que eu escutei Dragon Force foi jogando um Guitar Hero. Nem depois, nunca coloquei depois nem antes, nem depois. Não, só tocando só no Guitar Hero. Sim. Eu não vou comentar aqui a lista toda, tá, Eric? Porque eu nem tenho voz pra isso hoje. Beleza. Mas, ó, tem coisas clássicas aqui, como The Police, como Message in the Bottle, Queen, como Bohemian Rhapsody, Van Halen, Hot for Teacher, Freebird, que não pode deixar de ser citado aqui, obviamente. Mas quando eu falo Guitar Hero, pra mim, Marquinhos, lá do passado, vem duas bandas e duas músicas que são um clássico, tá? Even Flow, do Pearl Jam. Guitar Hero é Even Flow, e como eu tinha o Guitar Hero Aerosmith, Sweet Emotions também, aquele comecinho devagarzinho, e de repente aquela pancada depois. Puta, tô arrepiado só de lembrar dessa música, de tocar essa música. A Dream On também. Nossa, maravilhosa. O Guitar Hero Aerosmith, a Dream On, a versão que tem no Guitar Hero Aerosmith é uma versão regravada pro jogo, né? Então, assim, é uma versão muito legal, assim, mais até que a original. Na época, eu lembro que eu baixei o MP3 dessa versão pra ouvir, entendeu? Porque era uma versão, é a versão que foi feita pro jogo da época, né? E, assim, o Guitar Hero Aerosmith é um dos jogos de banda, assim, que mais marcaram a galera. Por quê? Porque dava pra jogar com controle na época. E era em alta ainda, tava em alta ainda o jogo e tal. E, cara, é uma música muito boa. A Sweet Child O' Mine também, do Guitar Hero 2, é muito boa também. É uma música que marcou. Por mais que não tenha sido muito popular o Guitar Hero 2 no Brasil, mas a Sweet Child O' Mine também, o pessoal lembra muito dela. Você falou as principais, eu acho. Eu tava pesquisando aqui só pra ter a certeza, a gente tá esquecendo de Walk This Way também, que era muito boa, né? Com o Run DMC. 1, 2, 3, 4! Puta, sim. Boa pra caramba. Você, ouvinte, que chegou até aqui no episódio, mandem nas nossas redes sociais quais mais músicas marcaram a sua trajetória no Guitar Hero, porque tem um monte, né, Marquito? A lista é enorme. O primeiro jogo do Guitar Hero, por exemplo, já foi lançado com 47 músicas. O segundo com 64, e na finaleira ali, eles já estavam lançando jogos com 85 músicas. São 25 jogos no total, então teve música pra bastante aqui de comentar. Música, bastante música. Pior que é engraçado, né? A minha impressão é que eu chegava no final dele, tô fazendo aspas, muito rápido, né? A gente não tocava todas as músicas sempre, né? É porque todos os jogos do Guitar Hero tinha a playlist principal, né? Isso, então acho que era isso. E tinha a playlist bônus,
né? Que era de bandas que não eram tão conhecidas assim. Tanto que o Dragon Force tá nessa playlist de bônus. Aí um animal achou o Dragon Force lá e falou, pronto. Não, é que, é que o Dragon Force, ele tocava nos créditos do Guitar Hero. Verdade. Quando você derrotava o diabão lá, que era o Lu, né? Que era o capeta lá do Guitar Hero 3, o Dragon Force tocava nos créditos e tal. Aí por isso que a banda ficou famosa, entendeu? Qual que é o seu score nela hoje? 100%? Não, muito longe disso. Eu jogo... É que assim, se você perceber na live, eu não presto muita atenção na música, né? Então... Sim, você tá muito louco. Então, eu tô lá mais dançando, tô curtindo a música ali, tentando entreter a galera, né? Mas se eu parar pra fazer assim, eu tiro uns 95, 94% na música. Eu tocando Dragon Force é só aquele barulhinho. Da guitarra desafiando. No final das contas. Marcolino, existe algo que dá para os nossos ouvintes tirarem 100% muito mais fácil do que no Dragon Force, que é participando do nosso sorteio de ouvintes que tem todo mês, que nós soltamos uma frase-chave no episódio. Juntando essa frase, vocês concorrem no final do mês a um gift card no valor de R$50. Muito fácil tirar 100% com a gente nesse sorteio, né, Marquito? Deixa eu adivinhar, basta dedilhar a frase-chave do episódio de hoje nos teclados do celular, é isso? Exatamente, já chegou até aqui, só dar uma pause no episódio para não esquecer a frase e mandar pra gente. Quanto mais frases mandar, mais chances tem de ganhar. Um gift card que pode ser de Xbox, bota o áudio aí, Marquito, de PlayStation, de Nintendo Switch, Uber, iFood, o que for da preferência do ganhador, certo? Essa agora é a primeira frase do mês de novembro. E aí, Marcolino, assim como a gente fez no episódio de Sea of Stars, deixamos o convidado escolher, faremos a mesma coisa nesse episódio e as honras serão de Guigo. Meu querido, qual será a frase-chave do episódio de hoje que os ouvintes terão que nos mandar? Volta Guitar Hero. Perfeita frase. Não tinha como ser diferente, né? É uma frase ou é um pedido de socorro, Guigo? Pode ser os dois, mano. Pode ser os dois. Boa. Então é isso. Só mandar pra gente na nossa DM do Instagram, do Twitter, ou pra quem participa do nosso grupo de ouvintes, que tem o meu celular e do Marquito, pode mandar pra gente no privado também. Certo, Marquito? É isto. Boa. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @Panificadora da Serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Marcolino, não lembro a última vez que a gente fez esse jogo aqui nesse podcast. Estamos ressuscitando ele com a presença do Guigo, que é o nosso Com Quem Você Vai Logar Hoje.
Guigo, te daremos 10 perguntas, cada uma tem 2 opções, você vai escolher qual que você prefere. É meio que pra quem você tira o chapéu, certo? As perguntas não são tão sérias quanto que era do Raul Gil, então talvez tem algumas aqui que talvez vai te complicar um pouco. Esteja preparado. Vamos aplaudir! Imita direitinho. Né? Não tem certo e errado, mas pode ser que você se comprometa com alguma delas. Vamos lá. A primeira, a gente falou do Dragon Force, vamos imaginar um cenário que você quer tirar 100% numa música, beleza? O que é mais frustrante, errar na primeira nota ou na última? Cara, errar na última, com certeza, porque na primeira você pode dar um restart, né? Da última não tem como. Já chegou na última, tá quase no finalzinho daquela frustrada, né? Não tem, é pior, bem pior. Chegou pra gente esses dias, né, Eric, um vídeo de um streamer que zerou todos os jogos do Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, sem tomar um hit. Ou seja, o cara é um monstro, né? Já pensou em fazer algo parecido? Jogar todos os jogos do Guitar Hero sem errar uma letra? Uma letra numa nota? Cara, existem alguns streamers que fazem lives de fazer FC, né? Fazer 100% em todas as músicas, assim. Eu não tomei essa coragem ainda por causa dessas limitações, né? Assim, eu não tenho videogame e tal. E você tem sanidade mental, né? Então. E aí eu não tenho tantas horas disponíveis do meu tempo, assim, do meu dia pra fazer a parada, sabe? Justo. Agora, se você tivesse que escolher guitarra ou o saudoso controle de PlayStation 2, o que você jogaria hoje em dia? A guitarra, é muito mais divertido. Não tem como, Marquito. Era divertido jogar no controle, mas todo mundo que quando jogou a primeira vez na guitarra, mesmo que seja no easy, só apertando uma tecla, já é totalmente diferente a sensação, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma pegada que a gente fala sobre jogar jogo de corrida, né, Marquito? Jogar no controle e jogar no volante. Você tá jogando um jogo diferente quando muda o acessório, né? A experiência é diferente, né? Se torna mais profissional, com certeza. Boa. O próximo, acho que durante o episódio, ele já meio que deu a resposta, né? Guitar Hero ou Rock Band? Tem dúvida essa? Não, Guitar Hero. Guitar Hero por tudo, por toda a mística do jogo e por tudo que ele já marcou, assim. O Guitar Hero com certeza, mano. Eu também acho que o Guitar Hero é mais legal. O que você acha, Marquito? Eu nunca joguei um Rock Band, Eric. Então, Guitar Hero, o grande vencedor. Até porque o Guitar Hero que tem um episódio especial pra ele nesse programa, nesse podcast, né? Rock Band eu não tô sabendo. O Rock Band só existe por causa do Guitar Hero, gente. Mas o Gigo elogiou muito, mas muito mesmo, mais que o Guitar Hero, o Rock Band do Beatles, hein? Cara, pra mim, assim, são 2 jogos musicais do estilo que são os melhores da história pra mim. O Guitar Hero 3, pela popularidade, pelo que ele significou numa época, e o Rock Band Beatles. O Rock Band Beatles é um dos jogos mais bem feitos, assim, da história, não só os musicais, assim. É um jogo que ele cumpre uma homenagem ali, e ele compila um momento da música mundial, assim, com a banda mais marcante da história, que na minha opinião, que é o Beatles, de um jeito muito competente, sabe? É uma homenagem muito boa. É um jogo muito bem feito. Bom, você não falou isso exatamente, mas a gente pode deduzir que você já tá de saco cheio de tocar Dragon Force. Então o que você prefere? Tocar novamente Dragon Force? Ou a live cair assim sem querer, do nada, sabe? Opa, chutei o estabilizador aqui, nem percebi. O OBS quer atualizar. Hoje em dia eu prefiro tocar Calypso do que Dragon Force, cara. Calypso é bom demais. Eu prefiro... Não, mas é que quando a live cai, o pessoal sai da live. Então eu prefiro tocar Dragon Force mesmo que... Mesmo né? que a contragosto. Tá certo. E você toca guitarra na vida real, né? Na vida real, né? Você toca guitarra, você toca guitarra de verdade, né? Sim. Beleza. Guitarra ou baixo? Guitarra. Guitarra. O baixo tem o seu valor, ele é a base da música, né? Sem o baixo fica muito sem graça a música, mas a guitarra, com certeza, sempre mais legal, eu acho. Justo. Essa aqui eu não saberia responder, Eric. Música do Globo Rural ou Telecurso 2000? Essa é difícil. Globo Rural, pô, Globo Rural. O Globo Rural, você sente... Quando você escuta a música do Globo Rural, você sente o cheiro do café. Do pãozinho de queijo. O pãozinho. Pô, coisa linda. Quando eu ouço a música do Globo Rural ou do Telecurso 2000, eu lembro que eu precisava dormir, porque eu tava a noite inteira acordado jogando videogame e já era 6 horas da manhã já. Então, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. Eu entendo.
O Globo Rural passa às 8, né? Quantas vezes você acordou domingo de manhã e viu a carta do seu Aparecido falando sobre a saca de soja? O agro é pop, É, mano. Boa. Agora uma mais técnica. Harmonix ou Neversoft? Difícil essa. Difícil. Cara, eu vou na Neversoft pela nostalgia. Mas a Harmonix, ela é muito mais competente nos seus lançamentos, assim. Pra quem gosta de cair na peça da nostalgia, temos um episódio recente sobre nostalgia. Podem ir lá ouvir também. O Gui está caindo na armadilha da nostalgia, hein, Marquito? Sim. Pô, mas Eric, aquele símbolo da Neversoft é um clássico, né? Sim, a gente nem comentou, sim. mas ela que desenvolvia também os Tony Hawks, né? Sim. Então tem toda essa lembrança envolvida. Então eu fico com o Neversoft também. E falando em coisa boa, Les Paul ou Stratocaster? Cara, eu tenho uma Les Paul. Eu tenho uma guitarra Les Paul de verdade. Eu prefiro a Les Paul. A Les Paul, na verdade, era a guitarra que eu usava no Guitar Hero 3, que você podia escolher a guitarra, né, no Guitar Hero 3. Ah, é verdade. E aí a Les Paul era a guitarra, assim, eu tenho uma Les Paul muito parecida com a guitarra que eu jogava no jogo, assim, então, a Les Paul. Existe esse sentimento. Vamos lá. Tocar com 5 dedos ou tocar com um dedo? É difícil, né, pra quem é iniciante, tentar se forçar a usar os 5 dedos. Eu lembro que eu caçava milho um tempão. Não, só tem com que ser dedinho. Tem que ser com os 4, na verdade, né? A gente toca com os 4 assim, e aí a gente tem que... Porque o grande lance é que as pessoas têm muita dificuldade com o botão laranja da guitarra, né? Aí você tinha que só mexer a mão pro lado, assim, pra tocar. Não dava pra colocar o dedão por cima, assim, pra... Tem que ser nesse lance. O meu dedinho não chegava no laranja, aí eu ia... Não, corria. só um dedo só pra quem tá aprendendo e tal, mas, nossa, é muito ruim tocar com... Eu tento fazer isso às vezes nas músicas de Expert, mas é muito complicado. É muito complicado, né? Toque Sim. com 4 dedos, né, Marquito? Não com 5, então. Se vocês dizem, então tá dito, né? Talvez exista uma pegadinha nessa pergunta. Fica aí pro ouvinte. Fica aí pro ouvinte imaginar a resposta correta dessa pergunta. Verdade, Eu ainda prefiro tocar com o dedo, tá? Próximo, Mike, próximo. Próximo, pelo amor de Deus. Dragon Force ou Freebird? Freebird, pô. Freebird Freebird é um música... clássico, né? Por mais que Lindo. seja uma música meio lenta no começo, quase você vai dormindo, mas o solo compensa muito. É uma música muito, muito histórica, assim. É a musiquinha de ir pro campo, né? Bota ela pra tocar e vai pro estrada. interior. Pega estrada. Boa. A Freebird me lembra aquela música que eu comentei em um podcast há muito tempo atrás, Eric, que é aquela das Valquírias, como chama? Carreata das Valquírias? Não. Aquela que é uma música clássica. Se você tá no carro ouvindo essa música, é provado isso. Existe um estudo, alguém fez um estudo. Se você tá no carro ouvindo essa música, você vai inconscientemente acelerando o carro à medida que a música vai crescendo. Então, eu achei que você ia falar, você ia querer parar no primeiro bar pra arrumar uma briga. Não, então a Freebird também, ela começa devagarzinho. Aí no final você tá a 200 por hora já, com o pé lá no fundo, no ninho, com a escada do eletricista em cima, voando. Querendo encontrar uma Valkyrie em Valhalla, né? Tão rápido que você está. A última, e não tão séria. Gigo, o que você prefere ouvir? Toca Raul ou toca uma pra mim? Cara, não sei qual é a pior, mano. Mas toca Raul é legal, mano. Toca Raul é legal. Beleza, melhor, mais seguro. Mais seguro. Já tocou Raul, já, Gigo? Já, essa semana eu coloquei um vídeo lá no Metamorfose Ambulante. Ah, legal. Lá no perfil e tal. Não, tem música do Raul Seixas, acho que tem essa. É que a gente toca várias músicas, né? Tem Tim Maia, né? Tem Calypso. Então, das últimas que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei Joelma, Raul Seixas, Fala Mansa, Padre Marcelo Rossi. Meu Deus. Que é mais? Ana Júlia, do Los Hermanos. Agora Estou Sofrendo, do Calcinha Preta. Tem várias músicas. Meu Deus. Calcinha Preta, Manuel Gomes. Tem bastante coisa. Raul estaria com certeza nesse meio. Só vou reiterar o que eu falei. Não toque somente Legião Urbana, senão a live vai cair, o OBS vai dar pau. Cara, pior que Legião Urbana quando toca na live, chama muita atenção da galera. Porque no TikTok, quando eu faço live no TikTok, né, e eu faço quase todo dia, existe muita rotação de público, né? Então, dependendo da música que você tá tocando, as pessoas vão entrando na live. E o Legião o Legião é uma banda que chama bastante atenção da galera, mano. O pessoal gosta, velho. Olha aí. Chupa, Eric. É isso, né? Vamos para as conclusões, então, Marcolino.
Muito bem, não podemos terminar esse episódio sem fazer o que a gente ameaçou fazer durante o episódio inteiro, né? Salvar a franquia Guitar Hero. Vamos cada um dar uma ideia do que a gente acha que deveria... Suponhamos que a dona Activision anuncie amanhã. Reboot do Guitar Hero, pessoal. Vai ser lançado pro ano que vem. O que nós gostaríamos de ver neste novo Guitar Hero da dona Activision? Não ser obrigado a ter guitarra. Ponto. Você tem que tornar um jogo acessível pra todos. Se você quiser jogar no controle remoto da sua casa, você consegue jogar. Então, assim, eu acho que é o principal. Não digo, eu acho que é a condição, tá ligado? Pro jogo voltar. Assim, tem que ser acessível, né? Tem que ser acessível pra todos. Tem que ser um jogo acessível, tá ligado? Porque o jogo não foi acessível numa época e o jogo morreu por causa disso. E aí eu acho que eles vão aprender com o passado, né? Eu acho. Eu espero, na verdade. Eu tenho medo de empresas. Eu concordo bastante que, por exemplo, se lançar esse novo Guitar Hero, eu sou o cara que não iria comprar uma guitarra só pra jogar ele se ele for obrigatório. Ia ficar só naquela, pô, legal, tem um Guitar Hero aí. Mas se permitirem jogar no controle, eu sou o cara que vou querer jogar mesmo que no controle. E aí, com o tempo jogando no controle, se eu ver que, pô, realmente estou me divertindo, aí sim eu posso pensar, pô, e se eu evoluir pra uma guitarra? Seria legal. Então a ideia de o ponto inicial do game ele permitir jogar no controle é uma boa ideia mesmo. Então assim, ó, o jogo vai lançar, eles vão lançar uma guitarra nova, tá ligado? Sim. Se for lançar... Inegável. Tá, eles vão lançar guitarra nova pra ganhar mais dinheiro. Muito maneiro ter uma guitarra nova, mas tem que ter o controle, gente. Tem que ter o controle, tem que ter alguma coisa ali pra deixar o jogo acessível. Eu vejo muito por esse lado também, né? Vocês falaram, né, que tocar na guitarra é muito mais divertido, muito mais gostoso, é muito mais real. Beleza, mas tem horas, gente, que eu só quero ficar largado no sofá, com o meu controle na mão ali com R2, R1, L2, X, batendo, X, o que seja. Eu só quero ficar ali de boa, sabe? Eu não quero ficar com a guitarra na minha barriga já avantajada e tocando ali meio torto. Não, eu só quero ficar ali ouvindo minha musiquinha no fone de ouvido, tocando e curtir. Eu iria na mesma linha de raciocínio. Também quero um jogo acessível e quero um jogo sim para celular, um jogo sim para plataformas móveis, um jogo para micro-ondas, que nem o Guigo disse, eu quero tocar Guitar Hero ali nos números do meu micro-ondas, eu quero ter um jogo fácil. Quando eu vejo a propaganda desses jogos cheios de propagandas que tem a possibilidade de você tocar uma musiquinha, eu fico pensando, puta, que vontade que eu tenho de baixar esse jogo, mas puta, eu não vou baixar, que realmente vai vir vírus, vai vir propaganda, vai vir tudo no meu celular. Então eu passo. Agora, se tivesse um jogo bom, de uma franquia conhecida que nem é o Guitar Hero pra celular, eu ia amar de coração, ficar ali na minha hora do cagão, brincando um pouquinho, tocando a música que eu tanto amo. Pô, eu não acho legal o Guitar Hero no celular, por exemplo. Eu já discordo veementemente da sua pessoa, porque eu não vejo graça de ficar tocando no celular, mas... não concordo com você, Marquita. É só isso mesmo que eu tenho que dizer. Só não concordo com você porque eu não vejo graça pra jogar Guitar Hero no celular. Eu acho que o Guitar Hero é um jogo pra você jogar na TV. É que é um jogo de ritmo, né, Eric? Então é gostosinho você acertar os botões no ritmo certo, só isso. Mas eu não vejo dificuldade de você só ficar encostando na tela. Os botões acho que é mais difícil por uma questão de velocidade, com o controle na mão. Já tocar na tela... Eu vou colocar um adendo. Tinha um jogo pra celular, era um jogo chamado Beatstar. Era um jogo muito legal, assim, que teve uma época que a galera do Twitter comentava e gostava bastante. E ele se assimilava no ritmo, assim, ele vinha com o ritmo certo, as notas vinham certas e tal, mas cai naquela de que o jogo ele só se mantém no celular com bastante anúncio. Pay to win. Uhum. E você pagar o jogo pra ter as músicas, né? Então. Aí é complicado. Isso é complicado. Eu pensei mais em ideias de gameplay, na verdade. Do que eles deveriam mudar ou colocar na gameplay. Na verdade, eu tive uma ideia e a outra eu roubei do nosso grupo de ouvintes, do Guilherme. Que a ideia dele seria fazer um esquema igual do Fortnite mesmo, de colocar skins pra galera poder ganhar, sei lá, no passe de batalha, ou comprar uma skin de Slash, a skin eu falei brincando, né, do Júnior Gruvador pra tocar baixo. O que tiver é uma forma do jogo se monetizar pra quem quiser pagar, né, tem esse ponto. E de gameplay eu acho que um modo carreira seria legal, você criar o seu personagem e ir evoluindo e juntamente com a campanha. E eu queria um Battle Royale no Guitar Hero também, seria interessantíssimo.
você jogar online. E isso pode ser por fases. Quem errar menos, né? Quem errar mais nessa música tá fora do próximo round. Ou fazer o Battle Royale hardcore, Marquito. Errou uma nota, tá fora. Até não ter ninguém errando. Eu acho que são dois modos que eu acharia interessantíssimo se tivesse no Guitar Hero. Pra dar uma atualizada com renovada na franquia, né? Sim, ótima ideia. O Battle Royale é bem interessante, Eric. Não precisa ser tão agressivo que nem você foi, de ser uma nota só, mas a partir do momento que você vai errando, vai eliminando ali, de acordo com, óbvio, com as notas que você vai errando, e vai tendo mais disputa. Tipo, porque é um jeito de você ter um online, eu acho que é legal, e com o Battle Royale pra ter essa competição, né? Não, assim, o multiplayer tem que ter, né? O multiplayer é uma coisa que tem que ter e eles têm que fazer um servidor muito bom, assim, porque na época do Guitar Hero World Tour, e o 3 mesmo na época já tinha, no Xbox 360, que a gente já joga. A gente começou a jogar online no Brasil no 360, né? No 360 e no Play 3, assim. E já tinha, mas o servidor era gringo, né? Não tinha servidor no Brasil, tinha um delay gigantesco, absurdo, era horrível, né? Era horrível. E aí, se eles agora tá mais acessível isso, né? Eles colocaram um servidor brasileiro e tal. Pô, tomara, ter um multiplayer forte, assim, eu acho maneiro, assim, não só pro competitivo, porque eu acho que tem um potencial de esportes no negócio, mas eles estimularem as pessoas a jogarem juntos de longe, né? É uma coisa muito maneiro, né? Legal. Pô, e o fato de... Eu acho que é interessante, sim, um modo campanha que a gente cria a nossa carreira. E pode escolher assinar um contrato com um agente de X e agente de Y, que é o que tem em todos os joguinhos de esporte. Eu acho que é legal ter que fazer também. Imagina, Marquinhos, fechar com a Universal Studios. Não, qual é o nome aqui? Imagina você fechar um contrato com a Som Livre. Som Livre. Saudosa Som Livre. Com a Som Livre, você, Xuxa e os amigos do sertanejo são os maiores. São os maiores ativos da Som Livre. Seria maravilhoso. Essa ideia teve um pouco no Rock Band, né? No Rock Band teve um pouco dessa ideia. No Guitar Hero era algo mais de história. Era uma coisa que... mais fechado, né? Tinha... Na época, lançaram até um jogo muito legal do Jack Black lá, aquele jogo Brutal Legend, que era um jogo que, tipo... Foi em 2009 também, né? Então, assim, eles lançaram em 2009 esse jogo. Então, ele tinha esse modo história. O Guitar Hero sempre foi um negócio mais de história, do capeta, né? Então, era um negócio mais assim. Tem que livrar o mundo do mal. Então, o Rock Band era um negócio mais profissional, né? O Guitar Hero era uma coisa mais lúdica. Eu acho que é legal ter um modo carreira, mas ter um modo história é maneiro, sabe? Tipo, um modo história com alguns... Se o Guitar Hero voltar e fazer uma homenagem ao rock, colocando músicas antigas que ficaram de fora do jogo, clássicos que ficaram de fora do jogo, e músicas atuais de rock mesmo, né? Tipo, meter um Ghost, que é tipo uma banda que hoje em dia lota show no Brasil, um Foo Fighters, lota estágio, né? Então, se eles aproveitarem isso e pegarem os bons exemplos dos jogos antigos, eu acho que pode ter sucesso. Tem uma grande chance de ter sucesso. Eu acho que uma última ideia que eu acabei de ter agora também, que seria legal, meter um esquema Mario Maker. Deixar a comunidade brincar um pouco, né? Você cria suas músicas, se quiser entrar lá, você joga, tem que ter mas aí tem que ter o que o Guigo falou, alguma métrica pra música passar, né? Senão os caras fazem de qualquer jeito. No 5 teve isso. Olha aí, pode voltar a fazer isso e aí avaliar a sua música. É interessante que o Mario Maker é um jogo legal, que infelizmente a Nintendo deixa ele de lado, né? Mas jogos assim que a comunidade cria e joga entre ela, eu acho da hora. Até hoje eu ainda assisto vídeos de Mario Maker, que eu acho demais os caras jogando no Super Expert. Se tivesse um Clone Heroes dentro do Guitar Hero, seria maravilhoso também, né? Pois é, porque aí sim, todas as músicas criadas pela comunidade iam estar dentro do Guitar Hero e você podia ir avaliando, ter as top músicas mais criadas da comunidade e ia ser mais organizado. Então, eu acredito que essa é uma boa ideia, sim, Eric, voltar com essa mecânica. Obrigado. Eu sou legal com você, eu gosto das suas ideias. Não, a sua ideia é ruim, mas é ruim pra mim só. Mas todo mundo, hoje em dia, quem não gostaria de voltar pra casa no celularzinho, sacar e dar uma brincadinha no Guitar Hero que funcione muito bem, né? Jogos mobile, né, Mark? Jogos mobile são bem-vindos pra esses momentos. Vocês, acionistas da Activision que estão ouvindo esse episódio, R$10 cada ideia que a gente deu aqui, né, Marquinhos? Eu pensei que ia pedir 10%, Eric. Já pensou 10% de 2 bilhões pra gente? Vai dar um total de estou rico e acabou esse podcast pra sempre.
Sempre quando a gente chega no final do episódio, né, Marquito, a gente pede pro convidado passar as redes sociais dele, se apresentar. Hoje vai ser diferente, né? Vocês que chegaram aqui até a gente, conheceu a gente pelo Gigo, sigam nossas redes sociais, @vailogarojo em todas elas, Twitter e Instagram, sigam a gente, fortaleçam a comunidade dos pequenos criadores de conteúdo, dos pequenos podcasters, pra gente ficar grande igual o Gigo também. Brincadeira. Gigo, valeu mesmo pela participação, foi top. Você nos deu uma aula de Guitar Hero, mais do que você dá nas lives tocando, um conhecimento profundo dos games. E o Marquito, a gente tem que estudar mais uns 2 meses pra falar no mesmo nível, né, Marcolino? Eu achei que eu tava municiado de informação, o homem chegou com a metralhadora na minha cara e falei, toma. Eu falei, meu Deus do céu, calma, dedilha devagar. Eu trabalho com isso, né, mano? Não tem jeito. Faz todo sentido, mas, pô, foi um prazer conversar contigo aqui, Gigo, foi muito legal mesmo. Bateu a nostalgia gostosa e trocar ideia com um cara gente boa, feliz, assim, de falar sobre o que ele ama realmente fazer, é difícil. E hoje foi um daqueles episódios que deu gosto de gravar. Então, pô, obrigado demais por participar aqui com a gente. E pra quem não conhece também, Gigo, já aproveita pra se despedir e passar sim as suas redes sociais pra todo mundo seguir e acompanhar você tocando Estou Seguindo o meu... Não, eu que agradeço o carinho e o convite. Falar sobre Guitar Hero hoje em dia é um negócio que... há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer live, eu jamais pensei que fosse ser convidado pra podcast, pra programas e tal, pra falar sobre Guitar Hero nos dias de hoje. É uma honra pra mim poder falar e participar do programa de vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bem proveitoso aí, que a gente tenha falado bastante sobre o jogo e que a comunidade aí tenha curtido aí esse episódio. Gente, ó, minhas redes sociais é Gigo Akira em todas, tá? Gigo Akira em todas. Ninguém teve a coragem de usar o mesmo nick que eu, então tá disponível em todas as redes sociais lá, graças a Deus. Até no OnlyFans, ô Gigo? Não, aí não. Então vou criar um nick lá nesse exato momento. R$2 uma assinatura do meu OnlyFans. Não. Tem lá no TikTok, no Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch, que é onde tem as lives, principalmente no TikTok. O TikTok é a minha rede social hoje mais forte, onde eu coloco os vídeos lá. No Instagram também, o Instagram tá crescendo, então me segue lá nas redes sociais, vai ser muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida de Guitar Hero, quer saber como que joga, tem tudo lá, é só... E qualquer coisa pode mandar DM também, que eu respondo todas as DM que chegam na minha DM, eu respondo todas, faço questão de responder e tal. E é isso, gente, muito obrigado aí pela oportunidade, tamo junto, me convidem aí sempre que puderem, e é nóis. Boa, é isso, muito obrigado novamente. Recadinhos finais, lembrem-se de nos avaliar no Spotify com aquelas 5 estrelas maravilhosas, que é como se fosse o 100% no Guitar Hero, certo, Marquito? E... temos o nosso grupo de ouvinte, quem quiser participar, qualquer ouvinte pode participar, é só pedir pra gente o link que a gente manda. E eu e o Marquito, a gente costuma brincar dos ouvintes escondidos, né, Marquito? Que ficam na moita, que não aparecem. Hoje que a gente tá gravando, uma ouvinte saiu da moita, que é a Ana Lúcia, nos mandou uma DM no Instagram de um joguinho do Michael Jackson, eu respondi, e aí ela falou assim, pô, eu não esperava que vocês fossem responder, sempre acompanho vocês e escuto. E ela nunca avisou pra gente que ela ouvia a gente, então façam igual a Ana Lúcia, saiam da moita, certo, Marquito? Apareçam e contem pra gente que vocês estão nos ouvindo e gostando dos nossos episódios, certo? Além disso, nós somos associados da Amazon. Usando o nosso link de associado, você ajuda bastante esse podcast, é uma forma de apoio. O link está no nosso Instagram. E também temos uma parceria com a Chuck Store, que é uma loja de camisetas voltadas para camisetas de anime, camisetas de games. Usando o cupom VaiLogarHoje10, você tem 10% de desconto. E é isso, Marquinhos, já estou baixando o Clone Hero aqui. O problema é que eu jogo no notebook, eu vou virar o notebook de ponta cabeça e não sei como é que eu vou enxergar as notas. Mas eu vou dar um jeito e eu fui. Um abraço, meu amigo. Já meu amigo, vou jogar meu exclusivo aqui em breve no meu Xbox e vou fazer inveja pra toda a comunidade. Valeu, pessoal. Fui!